Meus pais odeiam que eu saia com a amiga da minha irmã favorita como vingança, mas quando minha irmã tenta algo, tudo termina horrivelmente mal para eles. Eu nasci com uma deficiência e meus pais, David e Caroline, nunca pararam de me punir por isso. Quando eu tinha 4 anos, eles fizeram testes em mim e descobriram que eu tinha baixos níveis de testosterona, então usaram minha irmã mais velha para resolver isso, entre aspas. Um Natal, quando eu tinha 12 e ela 15, nós dois pedimos bicicletas novas. Claro, ela ganhou a dela. Era roxa brilhante, reluzente, com rodas grandes e tudo. Enquanto isso, eu ganhei uma camiseta rosa que dizia, o irmãozinho de Iezes. O método deles era simples, destruindo minha autoestima de alguma forma, eu me reconstruiria e portanto, restauraria minha masculinidade e testosterona. Mas, como você provavelmente imagina, o método deles deu terrivelmente errado. Eu fiquei cada vez mais deprimido e ansioso quanto mais eles me intimidavam, só que eles não se importavam mais. Em algum momento, a cura dele se transformou em favoritismo extremo e abandono emocional quase total. Uma vez, na escola, Yes tirou um B- no boletim. Meus pais pagaram por uma faixa personalizada que colocaram na casa. Dizia, nossa filha tirou um B, com uma foto do rosto dela no final, e quando eu cheguei em casa com um a mais, adivinha o que eu recebi? Vou te dar uma pista. São 2 palavras. E começam com nada e terminam com ponto final. E se você adivinhou nada, você está errado, porque foi ainda menos que isso. Ambos os pais destruíram meu quarto por eu não ter tirado a mais em todas as matérias. Depois disso, quase nada mais me surpreendia. Mesmo quando fui aceito em uma universidade decente com uma bolsa parcial, meus pais me chamaram de sua maior decepção por não ter conseguido uma bolsa integral. Enquanto isso, Yes praticamente abandonou a faculdade e usou a desculpa de querer tirar um ano sabático, que se transformou em 5. Para comemorar, eles deram uma festa para ela e compraram um laptop novo para sua jornada criativa, mas então chegou uma das poucas partes ligeiramente melhores desta história. Eu consegui me mudar assim que possível, trabalhando em vários empregos enquanto fazia faculdade para me manter. Mas quando não pude pagar para voltar para casa no dia de ação de graças um ano, meu pai disse: Bem, acho que suas prioridades estão em outro lugar. Mesmo depois de colocar distância, as reuniões familiares eram sessões de tortura cheias de comentários sutis. Eu não ia por meus pais, eu ia por outros familiares que realmente gostavam de mim e me respeitavam. Alguns comentários eram: Você ainda está naquele emprego de nível inicial e Yes está pensando em abrir sua própria boutique. Ela é tão empreendedora. Se eu conseguisse uma promoção, ela de repente tinha uma incrível oportunidade no horizonte. Se eu começasse a namorar alguém, ela imediatamente estava em um relacionamento sério, apesar de provavelmente ter apenas ficado com ele no carro na porta da casa de meus pais. Uma vez, depois que fui promovido, ela respondeu: Bem, de qualquer forma, acabei de ser contatada por uma startup incrível. O salário provavelmente é mais do que você jamais ganhará. Claro, a posição que ela mencionou nunca existiu. Quando finalmente consegui o emprego dos meus sonhos depois de anos de esforço, cometi o erro de mencioná-lo em um jantar em família. Minha mãe disse: Bom, mas você ouviu sobre Yes? Ela conheceu um empresário de sucesso com conexões em todos os lugares. Aquele homem acabou sendo Dwight. Ele não é um nome real, mas quando eu te contar sobre ele, você entenderá. Ele não era um empresário de sucesso. Trabalhava em vendas em uma empresa de papelaria de médio porte, mas do jeito que meus pais falavam dele, você pensaria que ele era o próximo Elon Musk. O casamento dele foi um evento extravagante para o qual meus pais não pouparam gastos. Enquanto isso, eu ainda estava pagando meus empréstimos estudantis, mas então conheci uma das amigas de Yes e a seguir, a dinâmica familiar mudou para sempre, porque Yes não estava feliz. Josefine era tudo o que eu queria, inteligente, divertida, compassiva e linda. Nos conhecemos no casamento de Yes. Você não é muito de festas, não é? Ela perguntou enquanto bebia seu vinho. Não muito do mundo de Yes. Respondi antes que pudesse me conter. Em vez de se ofender, ela riu genuinamente. Ah, deve ser o irmão misterioso de quem ouvi falar, aquele que faz escolhas de vida convencionais. Quando começamos a namorar, meus pais previsivelmente fizeram comentários sarcásticos sobre como ela estava se contentando com pouco e se perguntando o que ela via em mim. Ela é tão culta e viajou tanto. Comentou minha mãe depois de conhecer Josefine. É surpreendente que ela esteja interessada em alguém tão local. O jeito que ela disse local soou como uma doença terminal. Meu pai foi mais direto. Ela sabe quanto você ganha nesse seu emprego? Mulheres assim costumam ter expectativas mais altas. Curiosamente, Yes se tornou super interessada na minha vida, perguntando constantemente sobre Josefine. Ela ligava do nada, supostamente para colocar o papo em dia, mas cada conversa se transformava em perguntas sobre o trabalho de Josefine, sua família, seus hobbies. Josefine e eu nos mudamos juntos depois de namorar por um ano. Nosso apartamento não era luxuoso, era um apartamento de um quarto em um bairro decente.
Finalmente pensei que poderia ter a vida que sempre quis, um bom emprego, uma parceira amorosa, talvez filhos algum dia. Pedi ela em casamento no nosso 5º aniversário com um jantar tranquilo em casa. Passei meses economizando para o anel, nada extravagante, mas uma linda esmeralda que combinava com os olhos dela, montada em ouro branco. Escondi no doce favorito dela, um soufflé de chocolate que pratiquei fazer uma dúzia de vezes em segredo. Planejamos um noivado longo, levando nosso tempo para organizar o casamento. Não tínhamos pressa, tínhamos a vida toda pela frente, ou assim eu pensava. Quando contamos à minha família sobre nosso noivado, as reações foram reveladoras. Mamãe forçou um sorriso e disse: Que lindo! Com um tom que sugeria qualquer coisa, menos isso. Papai grunhiu e murmurou: Que bom! Antes de voltar para sua partida de futebol. E houve a reação mais estranha. Yes nos parabenizou, mas seu sorriso era esquisito, quase predatório. Deixei passar como insegurança minha. Deixe-me ver o anel. Exigiu Yes, agarrando a mão de Josefine. Ela examinou com um olhar crítico. Oh, é lindo. Simples. Acho que combina mais com o seu estilo, de qualquer forma. Mais tarde, ouvi minha mãe dizendo a Josefine: Não se apresse, querida. Você ainda é jovem e há muitas oportunidades por aí para alguém como você. O ano seguinte foi agitado, com o planejamento do casamento e o estresse do trabalho. Josefine e eu trabalhávamos muitas horas para economizar para o casamento e a entrada da casa. Não nos víamos tanto, mas achei que era só uma fase. Todo relacionamento tem momentos difíceis, certo? Quando sugeri uma viagem de fim de semana para nos reconectarmos, Josefine pareceu hesitante. Não sei se consigo me ausentar agora, estou com muito trabalho atrasado. Entendi. Ambos estávamos construindo nossas carreiras e às vezes, isso significava sacrifícios. Depois do casamento, podemos fazer essa viagem. Eu confiava completamente nela. Nunca me passou pela cabeça que ela poderia estar me traindo, especialmente não com o marido da minha própria irmã. Uma noite, acordei por volta das 2 da manhã e encontrei o lado dela da cama vazio. Fui para a sala e a encontrei encolhida no sofá, sussurrando intensamente ao telefone. Quando ela me notou, pulou como se tivesse sido pega roubando. Desculpa, te acordei. Ela perguntou, guardando o telefone rapidamente. Eu só estava falando com minha amiga sobre os vestidos das damas de honra. Eram 2 da manhã, mas conheço a amiga dela e não era impossível que ela ligasse a essa hora. Ela é, digamos, um pouco desorganizada, mas foi um sinal de alerta. Outro sinal de alerta: Josefine de repente desenvolveu um interesse nas vidas de Jace e Dwight. Ela os mencionava na conversa, sugerindo encontros duplos e reuniões familiares que antes ela tentava evitar. Nós deveríamos jantar com Jace e Dwight neste fim de semana. Ela dizia casualmente. Encontrei Dwight naquela cafeteria perto do meu escritório ontem. Ela mencionou um restaurante novo que eles queriam experimentar. Pareceu estranho para mim que Dwight estivesse em uma cafeteria a 30 minutos do trabalho dele. Há uns 3 meses, Josefine começou a agir de forma estranha, mal-humorada, irritadiça e constantemente com náuseas. Fiquei animado, pensando que talvez ela estivesse grávida. Não estávamos tentando, mas conversávamos sobre ter filhos algum dia. Comecei a sonhar acordado com a ideia de ser pai. Uma manhã, a encontrei vomitando no banheiro. Segurei o cabelo dela e esfreguei suas costas para confortá-la. Você acha que deveríamos fazer um teste? Perguntei, tentando conter minha emoção. Ela olhou para mim com pânico nos olhos. Quero dizer, provavelmente é só um vírus estomacal ou intoxicação alimentar. Mas os sintomas persistiam. Ela evitava vinho no jantar, ficava enjoada com o cheiro de café e tirava sonecas frequentes. Então uma noite, ela me chamou para sentar enquanto chorava e me contou a verdade. Ela estava grávida, mas não era meu. Quando perguntei quem era o pai, ela desabou em lágrimas e sussurrou. É o marido de Jace, Dwight. Josefine assentiu. Sinto muito. Eu nunca quis que isso acontecesse. Simplesmente aconteceu. Há quanto tempo? 3 meses. Ela admitiu, olhando para o chão. Josefine tentou explicar entre soluços. Aparentemente, tudo começou na nossa festa de noivado. O marido de Yes, Dwight, tinha encurralado Josefine, dizendo que ela estava cometendo um erro ao se casar comigo. Ele jogou com as inseguranças dela, dizendo que ele poderia dar tudo o que eu não podia. E você acreditou nele? Perguntei, incrédulo. Depois de 6 anos juntos, você acreditou no que ele dizia sobre mim? No começo não, mas ele foi persistente. Ele me enviava pequenas mensagens, comentários sobre como eu merecia algo melhor, observações sobre como sua família te tratava, sobre como eles poderiam tratar nossos filhos algum dia. Meu estômago revirou com a manipulação. Então, o quê? Ele só se importava com o seu bem-estar? Tudo isso foi para o seu benefício? Não. Claro que não. Ele me fazia sentir especial, desejada. Ele dizia que Yes não o entendia, que eles eram basicamente colegas de quarto a essa altura. Esse era o clássico manual do infiel. Eu não podia acreditar que Josefine tinha caído nessa.
Eu não podia acreditar que estava me casando com alguém tão tola. Onde vocês se encontravam? Perguntei, precisando entender toda a magnitude da traição. No escritório dele, principalmente. Às vezes em hotéis, se conseguíamos escapar para almoçar. Uma vez na casa dele, quando Yes estava visitando seus pais. Yes sabe? Perguntei. Josefine balançou a cabeça. Não, pelo menos eu acho que não. Te disse que ele se encarregaria de contar a ela quando fosse a hora certa. Quando é a hora certa? E quando exatamente é a hora certa para dizer à sua esposa que você está dormindo com a noiva do irmão dela e a engravidou? Expulsei Josefine naquela mesma noite. Eu ia terminar tudo. A gravidez não foi planejada. Usamos proteção. Não foi suficiente, aparentemente. Vaza. Você tem 30 minutos para levar o que precisar. Ela tentou tocar meu braço. Para onde eu vou? Eu não sei, Josefine. Talvez para o escritório de Dwight, já que você está tão familiarizada com ele, ou talvez para um daqueles hotéis que você tanto gostou. Não é mais problema meu. Depois que Josefine saiu, liguei para Dwight. Não me lembro exatamente do que disse. No começo, ele tentou se fazer de calmo, dizendo que tinha sido um erro de bêbado, que não significava nada. Quando pressionei, ele ficou na defensiva, dizendo: Bem, talvez se você tivesse sido um noivo melhor, ela não teria vindo até mim. Você está brincando? Gritei no telefone. Você está me culpando por você ter dormido com a minha noiva? Você tem uma audácia incrível. Olha, cara, lamento que tenha acontecido assim, mas Josefine e eu nos conectamos em um nível que vocês dois nunca tiveram. Ela precisa de alguém que possa igualar sua ambição, e você é só um vendedor medíocre vivendo da ajuda dos meus pais. O que exatamente você vai proporcionar a ela e a esse bebê? Porque até onde sei, você nunca proporcionou nada por si mesmo. Ele respondeu: Você sempre teve ciúmes do que Geise e eu temos. Agora eu também tenho Josefine. Pense nisso enquanto você está sozinho naquele apartamento patético que você chama de lar. Dirigi direto para a casa dele, planejando fazer algo de que provavelmente me arrependeria. Nem sequer me lembro de ter parado em semáforos ou feito curvas. Tudo o que eu conseguia pensar era em confrontar Dwight cara a cara e em como meu punho se encontraria com a cara dele. Quando cheguei, meus pais já estavam lá. Dwight os tinha chamado primeiro, inventando alguma história sobre como Josefine o havia seduzido e o quanto ele estava arrependido, e claro, eles acreditaram nele. Arrombei a porta sem bater, para encontrá-los todos sentados na sala como se fosse algum tipo de intervenção bizarra. Minha mãe dava tapinhas reconfortantes no ombro de Dwight, enquanto meu pai estava de pé, com os braços cruzados. Yes estava notavelmente ausente. Meu pai disse: Bem, veja quem finalmente apareceu. Você se importaria de explicar por que está ameaçando seu cunhado? Cunhado, você se refere ao homem que está dormindo com minha noiva há meses? O homem que a engravidou enquanto era casado com sua filha? Minha mãe se virou para ele. Josefine está grávida? Oh, Dwight, pobrezinho, que bagunça essa garota criou. Gritei com minha mãe. Você está falando sério agora? Ele traiu sua filha com minha noiva. Como é que Josefine é a única culpada aqui? Minha mãe insistiu. Você não entende a pressão sob a qual Dwight está. Yes não tem sido muito atenciosa ultimamente. Homens têm necessidades. Você está justificando que ele traiu sua filha? Perguntei. Onde está Yes? A propósito, ela sabe o que o marido dela tem feito. Meu pai me disse que ela estava lá em cima, descansando. Minha mãe acrescentou. É compreensível que ela esteja chateada, mas ela está disposta a superar isso. É o que adultos maduros fazem. Eles não saem por aí lançando acusações e ameaças. Dwight concordou em fazer terapia de casal. Ele está assumindo a responsabilidade por suas ações, o que é mais do que posso dizer de você. O que eu fiz além de ser traído por todos em quem confiava? Minha mãe me deu a resposta. Esta situação requer delicadeza e compreensão, não seus ataques de raiva habituais. Dwight acrescentou. Eu pedi desculpas a Yes. Josefine e eu cometemos um erro, mas agora temos que pensar no bebê. Eu disse, mais calmo do que você pode imaginar. Sabem de uma coisa? Cansei de todos vocês. Esta é a maior estupidez que vocês já fizeram, e espero que vivam o suficiente para ver as consequências. Embora para mim, vocês estejam mortos, e se morrerem oficialmente, eu ficarei feliz, porque agora o mundo poderá economizar esse oxigênio. Então me virei para Dwight. Você é patético, um covarde, mentiroso e trapaceiro que nunca trabalhou por nada na vida. Você acha que ganhou alguma coisa aqui? Parabéns pelo seu prêmio, uma mulher que trai o noivo. Tenho certeza de que ela será completamente fiel a você. Quando finalmente cheguei em casa, tinha dezenas de chamadas perdidas e mensagens. Josefine implorando por outra chance. Dwight alternando entre desculpas e acusações. A maioria era dos meus pais, exigindo que eu amadurecesse e resolvesse a situação. Minha mãe me disse: Josefine está em uma condição frágil e precisa de apoio, não de julgamento. Meu pai foi mais direto. Este comportamento infantil termina agora. Apareça no jantar de domingo para se desculpar com Dwight e resolver isso como um homem.
Havia até mensagens de Geis, o que me surpreendeu. Ignorei todos eles. Mal comia ou dormia. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, usando todo o tempo livre disponível. Não conseguia encarar ninguém nem lidar com a explicação do que havia acontecido. Depois de uma semana de isolamento, minha chefe me ligou pessoalmente. Estamos preocupados com você. Isso não é seu feitio. Há algo que possamos fazer? Depois de me ouvir, ela me ofereceu uma transferência temporária para os escritórios em outro estado. Ela sugeriu: Talvez ajude ter um pouco de distância. Tire uns meses, clareie sua mente. O cargo é seu quando você estiver pronto para voltar. Aceitei imediatamente. Já se passaram 3 meses. Agora estou morando em um apartamento novo, troquei meu número de telefone e comecei terapia para processar tudo isso, mas minha família não desiste. Apesar das minhas tentativas de cortar contato, eles continuam invadindo minha vida. De alguma forma, rastrearam o endereço do meu novo trabalho, provavelmente através dos amigos dos meus pais que parecem estar em todos os lugares. Eles começaram a aparecer no meu local de trabalho, tentando me emboscar e forçar uma reconciliação. Semana passada, minha mãe me encurralou quando eu saía do escritório. Isso já durou o suficiente. Josefine está grávida de 6 meses. Ela precisa de um ponto final agora. E Dwight também. Respondi. Eu já dei o ponto final para eles. Chama-se tirá-los da minha vida. Ela me disse: Como você pode ser tão egoísta? Isso não se trata mais só de você. Há uma criança inocente envolvida. Lembrei a ela. Uma criança que não existiria se Dwight não tivesse colocado as partes dele na minha noiva. Isso não é culpa minha. Eles até enviaram macacos voadores, na forma de parentes distantes para me fazer sentir culpado. Não sei o que disseram a eles, mas não me importei em entretê-los, então nunca saberemos quais foram suas mentiras. Ontem recebi uma mensagem de Josefine. Ela vai ter o bebê e planeja dividir a criação com Dwight. A mensagem estava cheia de desculpas e justificativas, incluindo como ela e Dwight encontraram o amor verdadeiro através dessa situação difícil. Ela até teve a audácia de sugerir que todos poderíamos ser amigos eventualmente. Sua mensagem dizia algo como: Sei que não foi como nenhum de nós planejou que as coisas acontecessem, mas às vezes a vida dá reviravoltas inesperadas. Dwight e eu encontramos algo genuíno juntos e esperamos que você também possa encontrar a felicidade. O bebê é um menino, a propósito. Estamos pensando em chamá-lo David, como seu pai. Adoraríamos que você fizesse parte da vida dele como tio. Estou à beira do colapso. Uma parte de mim quer cortar laços completamente e começar de novo em algum lugar mais distante. Talvez me mudar para o outro lado do país, mudar meu nome e construir uma nova vida onde ninguém saiba sobre esse desastre, mas outra parte está tão irritada que quero ficar e lutar para mostrar o quão distorcida toda essa situação é. Mas a distância não parece ser suficiente. Eles continuam encontrando maneiras de se infiltrar na minha vida. Não sei mais o que fazer. A traição afetou cada aspecto da minha vida. Não consigo dormir sem medicação. Não suporto ficar sozinho com meus pensamentos. Nem sequer considerei voltar a namorar. Entendo logicamente que a criança é inocente em tudo isso. Não é culpa do bebê que seus pais sejam mentirosos e traiçoeiros, mas não consigo me sentir bem sobre a existência dele. Edição. Sim, curiosamente, Yes tem estado em silêncio. A terapia de casal serviu para Dwight terminar com ela e começar um relacionamento com Josefine. Atualização. Tenho recebido muitos pedidos para fazer uma atualização, então quero fazer uma só porque acho que valerá a pena. Tenho tentado esquecer este assunto porque meu terapeuta me disse que pensar nisso só piora minha situação. No entanto, ele não achou má ideia escrever isso no Reddit como uma forma de terapia. Ele disse que nunca tinha tentado isso com um paciente, mas que não seria ruim tentar. Embora eu não saiba se deveria mostrar isso para ele ler, planejo usar algumas palavras fortes aqui. Estou em um estado mental melhor agora e posso me permitir outro tipo de vocabulário que não seja apenas lamentar a vida que me tocou. Um ano longe da loucura da minha família pode fazer maravilhas, embora eu não tenha conseguido evitar de saber de algumas coisas, e da pessoa menos esperada de todas, minha irmã Yes. Depois de ter sido abandonada pelos meus pais, ela foi a primeira a descobrir a toxicidade deles. Bem, não custou nada para ela fazer isso, apenas alguns anos e que seus pais a trocassem por Dwight e Josefine, pequena coisa. Ela é quem tem estado mais em contato com eles, primeiro por causa do divórcio dela e segundo porque ela tem sido um pouco vingativa. Eu tenho estado nas sombras vendo tudo queimar, mas devo admitir que tenho me divertido com as coisas que ela tem feito, e o divórcio tem sido brutal, especialmente depois que fizeram os testes de DNA. Tão infiel foi a vaca da Josefine que antes do teste, ela já sabia quem era o pai, não tinha dúvidas na cabeça. Pouco depois do divórcio com Geis, eles planejaram um casamento bem rápido. Queriam se casar pouco antes do nascimento do bebê, então organizaram tudo de maneira simples. Meu pai até levou Josefine ao altar. Tão delirantes meus pais estavam. Nem sequer é o neto biológico deles. É filho de 2 pessoas que traíram seus filhos. Eu disse ao meu terapeuta que se ele conseguir estudá-los, há um prêmio Nobel com o nome dele esperando.
Ele disse que seria um conflito de interesses e não sei mais o que, mas eu perguntei se ele conhece algum zoólogo da universidade onde estudou. Talvez ele possa aproveitar para estudá-los e obter algum conhecimento valioso, pelo menos para que a vida dos meus pais tenha algum tipo de propósito, porque até agora eles demonstraram que valem o mesmo vivos ou jogados em um vulcão, mas a vingança de Yes começou com o divórcio. Ela tirou até a última coisa que Dwight tinha. Por isso meus pais tiveram que pagar este casamento também, e quando digo que ela tirou tudo, não me refiro apenas ao dinheiro, até o emprego ela tirou. Ela dormiu com alguns homens da empresa e isso lhe rendeu um pouco de bullying. Bem, pouco não seria a palavra adequada para descrever todo o assédio que ele recebeu porque sua ex-esposa prefere outros homens e não ele. Acredite em mim, tem sido perfeito chamá-lo de meu ex-cunhado Dwight, mas se você pensou que as coisas tinham terminado quanto à vingança dela, não vá tão rápido. Yes convenceu alguns amigos de que Josephine era mais fácil que respirar, e não foi muito difícil levá-la para a cama. Josephine é realmente uma garota impressionável, e com a falta de emprego de Dwight, era fácil sentir-se apreciada por outros homens. Yes se encarregou de enviar todas as provas para Dwight. Ela também enviou uma mensagem minha dizendo: Josephine cometeu um erro, provavelmente já pediu perdão. Agora é hora de pensar no bebê. Nada de fazer coisas malucas como se divorciar da sua esposa. O bebê vem em primeiro lugar. Bem, acho que eu estava mais envolvido na vingança do que tinha admitido, mas você acha que o pobre Dwight ouviu o que eu disse? Que ele assimilou e agiu de maneira madura? Não, ele teve que pedir o divórcio e expulsar Josephine de casa com o bebê e tudo. Até que meus pais chegaram para o resgate, para salvar o dia e dar um lugar para Josephine. Afinal, era o neto deles, não era? Bem, não era filho de duas pessoas horríveis? Ficamos alguns meses tentando uma vingança contra meus pais, como anunciar o número de telefone do meu pai junto com uma mensagem que dizia: se você procura um amor másculo, ligue aqui. Mas além de algumas ligações românticas que buscavam um final feliz com ele, foi só isso. No entanto, o destino queria uma vingança para eles e chegou na forma de Josephine quando, diante da atenção recebida por meus pais, mais precisamente pelo meu pai, ela se insinuou a ele. Meu pai jura que não fez nada, mas minha mãe não consegue confiar nele. Agora outro divórcio à vista. Tive que reler minha primeira publicação para lembrar o que minha mãe me disse. Esta situação requer delicadeza e compreensão, não seus ataques de raiva habituais. Ela deve ter tido um ataque de raiva quando eu enviei tudo com o número de um amigo. Eu não ia usar o meu pessoal. Pelo menos meu amigo estava 100% disposto a participar dessa parte do plano. Aí está. O último ano da minha vida. Participei da vingança mais do que admiti no início. A única coisa em que não participei foi minha irmã dormir com aqueles caras, mas eu disse a ela que devíamos procurar uma forma de tirar o emprego de Dwight para ver quanto tempo ele duraria com Josephine. A execução foi toda ideia dela. Acho que se eu pudesse dar um título à minha história, seria Um Casamento que Quase Aconteceu e 3 Divórcios. Embora eu já tenha perdido a conta de todos os divórcios que Josephine causou e com quantas pessoas ela dormiu. Outra ideia de estudo, assim como Dwight, não podemos nos esquecer dele. Agora, se eu tiver que deixar isso para trás, não me peçam mais atualizações. Não sei o que vai acontecer com meus pais, Dwight e Josephine. Só posso intuir que essa bobagem do bebê de Josephine acabou, porque minha mãe mal consegue vê-la, quase tanto ou mais quanto não consegue ver meu pai. Há um divórcio que já terminou, o da minha irmã, e outros 2 que levarão alguns meses, mas de qualquer forma, essas pessoas afastadas são menos problemáticas que uma reação em cadeia nuclear. Então, eu me mantenho longe deles, bem longe.